estudantes, tudo bem com vocês? Não sei vocês, mas eu tava morrendo de saudades das nossas aulas. Meu nome é Laura e sou professora de História. E na nossa aula de hoje, no Dever em Casa na TV, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os grupos sociais e sua influência. Para que vocês, estudantes e professores da rede, possam se organizar, essa é uma aula do primeiro ciclo da EJA, Educação de Jovens e Adultos. O eixo temático da aula de hoje é ética e cidadania. O nosso objetivo de aprendizagem é problematizar os fatos observados cotidianamente, interessando-se pela busca de explicações e pela ampliação de sua visão de mundo. Já o nosso objetivo da aula de hoje é identificar os vários grupos sociais que passamos ao longo do nosso processo de formação. Antes de começarmos nossa aula, aproveita e já marca sua presença. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já marcou sua presença, pega caderno, lápis e borracha, que a nossa aula já vai começar. Para começarmos nossa aula, precisamos entender o que é um grupo social. Grupo social é a formação básica de associação humana, que consiste em um todo com tradições morais e materiais. Para que exista um grupo social, é necessário que haja interação entre seus participantes. Então, podemos entender que toda relação que ocorre entre duas pessoas ou mais considera um grupo social. A interação entre grupos sociais faz parte da nossa formação ética, moral e social. Esses grupos se formam a partir das relações estáveis entre indivíduos, que possuem interesses comuns, assim como objetivos. Ao longo de nossas vidas, somos inseridos em diversos grupos sociais. Alguns por nossa escolha própria, outros independem da nossa vontade. Os principais grupos sociais são o familiar, o da vizinhança, o educativo, que pode ser escolas ou faculdades, religiosos, profissionais, as empresas, os escritórios, os de lazer, onde temos os clubes e associações, assim como os políticos também. Esses grupos se diferem conforme o grau de contato entre seus membros. Para entendermos melhor, iremos dividi-los em 3 categorias: grupos primários, secundários e intermediários. Os grupos primários são aqueles que possuem relação mais íntima, ou seja, são integrantes que mantêm contato de pessoas diretas. São marcados pelo contato afetivo, duradouro e educativo. Os primeiros grupos são os primários, que têm um contato na nossa vida. É nesse grupo que estão inseridos a família, vizinhos e amigos. Já nos grupos sociais secundários, não existe um contato íntimo dos primários. Os relacionamentos dentro desses grupos são informais, interpessoais e baseados na troca de interesses ou objetivos. Predominam a racionalidade, proporcionando os contatos temporários. Isso é, as decisões tomadas dentro dos grupos secundários têm características mais racionais. O lado emocional fica de fora dessa vez. Existe um tratamento recíproco, mútuo, que tende a ser relacionamentos mais temporários, que não possuem vínculo como os relacionamentos familiares. Alguns exemplos desses grupos são os grupos formados no trabalho, ou mesmo em igrejas ou partidos políticos. Agora, já os grupos intermediários são aqueles que os contatos entre os membros podem ocorrer de forma direta ou impessoal. Esse grupo engloba a característica dos grupos primários e secundários. Um exemplo é o ambiente escolar, onde as crianças possuem relação íntima entre seus colegas de sala e de menor proximidade com os diretores ou outros estudantes. Ou mesmo no ambiente de uma grande empresa, onde os funcionários de um mesmo setor mantêm relações mais íntimas, por trabalharem juntos. Porém, mais informal e raro é o seu contato com gerentes, donos e outros cargos superiores. Antes de avançarmos no nosso conteúdo, vamos interagir um pouquinho mais no processo de formação das palavras que aprendemos? Vamos treinar um pouco a escrita e pronúncia das palavras. Vamos lá? Aprendemos até aqui algumas palavras novas e vimos palavras que estão presentes no nosso dia a dia. Essas palavras são grupo, social, primário e secundário. Vamos lá conhecer a prática e a pronúncia da escrita delas?
A palavra grupo tem 2 sílabas. Aí você está se perguntando, como que eu descubro isso? Muito simples. Basta pronunciarmos a palavra para sabermos quantas sílabas ela tem. Vamos dar uma olhada. Grupo. Quantas vezes nós abrimos a boca? Grupo. 2 vezes. Logo, a palavra grupo possui 2 sílabas, sendo a primeira sílaba a maior na pronúncia, o gru. Portanto, ela será a sílaba tônica, aquela que tem maior intensidade. Podemos perceber que essa primeira sílaba possui 2 consoantes, o G e o R junto da vogal U, formando o som da sílaba gru. Outra palavra que aprendemos hoje foi a palavra social. Já entendemos um pouco do seu significado também e vimos que tem relação com a interação dos grupos, certo? Essa palavra parece tão simples, mas tem uma pegadinha nela. Ao pronunciarmos pausadamente a palavra social, teremos a divisão dela em 3 sílabas. Social. Percebemos que na última sílaba, a pronúncia da sílaba AL soa como se fosse AU. Porém, esse processo se chama vogalização, que é quando uma consoante, que seria o L, tem um som de vogal, que seria o U. A nossa próxima palavra é primário. Primário significa que vem antes, ou o primeiro. Primário. Vejamos que essa palavra possui um pouco mais de sílabas. Ela possui 4 sílabas. E o diferencial dessa palavra é que a sua primeira sílaba também é formada por 2 consoantes juntas, o P e o R mais a vogal I, dando a sílaba PRI. A segunda sílaba, o MA, ela tem um acento agudo, tornando-se uma sílaba tônica. Portanto, ela é a sílaba que é mais forte na palavra, primário. E por último, e não menos importante, vamos conhecer a palavra secundário. Vamos pronunciar para saber quantas sílabas ela tem? Secundário. Ela tem 5 sílabas. Qual será essa sílaba tônica? Para a gente descobrir qual é a sílaba tônica de uma palavra, basta chamá-la. Vamos lá. Secundário. Logo, a sílaba tônica é a sílaba da. Antes de continuarmos, se você ainda não marcou presença na nossa aula, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Além dos grupos primários, secundários e intermediários, existem grupos de participação e não participação. São os grupos aos quais temos ou não vínculo. A relação de pertencimento ou não a um determinado grupo será fundamental para determinar o nosso comportamento em relação aos outros. Embora saibamos que, se por um lado temos o direito de não nos identificar com algum grupo, por outro devemos fugir do preconceito e discriminação. Ou seja, os grupos sociais às vezes podem nos proporcionar também algum tipo de desconforto. Porém, essas relações são importantes para continuarmos dentro do nosso convívio. No entanto, é comum termos indivíduos que buscam aceitação em grupos que não pertencem. Os adolescentes são um ótimo exemplo disso. Alguns passam a fazer amizade com jovens mais velhos e começam a imitar seu comportamento. Isso porque eles estão passando por um período de crise de identidade. E os questionamentos são muito comuns à época. No caso da referência negativa, o mesmo também é válido. A família, que deveria ser positiva, se torna negativa para o adolescente, que deseja quebrar um conjunto de valores defendidos pela sua família. Ou seja, a violação das regras do convívio social. Também pode acontecer, principalmente, quando queremos impor nossas ideias. Mas nesse caso, temos também que arcar com as responsabilidades desses atos. Ao analisarmos novamente o nosso eixo temático, que é ética e cidadania, vemos que ambas relações se cruzam. A ética é um conjunto de valores e regras que regem a sociedade.
E os grupos de influência negativa nos incentivam a quebrar a nossa ética em prol de um pertencimento a um certo grupo. Ainda dentro dos grupos sociais, podemos pensar tanto nos grupos informais como nos formais. É possível dizer que os grupos informais são aqueles dos quais fazemos parte sem alguma regra ou norma, necessariamente controlando o pertencimento. Somos pertencentes por vários fatores e vários pontos de vista, por motivos que podem ser ou não racionais ou por uma escolha aleatória. Vamos dar uma olhadinha em quais grupos fazem parte da classificação informal? Um bom exemplo são os nossos grupos de amigos, como na escola, no trabalho, no clube ou mesmo no bairro. Se por um lado podemos fazer parte de um mesmo grupo em que os indivíduos apenas nós estudamos com eles na escola, por outro, isso não significa que todos somos amigos de fato. Os grupos informais também podem ser entendidos como grupos primários. Isso é, aqueles grupos onde o pertencimento se dá entre as pessoas por conta de semelhança ou afinidade, sendo o objetivo a relação em si e não um meio para se alcançar algo. Já os grupos formais são pautados pela alta racionalidade. O indivíduo por qual ele pertence estão pautados por normas e leis, por meio de uma burocracia racional e legal. Quanto às relações sociais, são mantidas por dispositivos contratuais. Por exemplo, o ambiente de uma empresa. Os grupos formais também podem ser tomados como grupos secundários, pois são os grandes e dizem respeito à relação entre as pessoas por interesse em comum, sendo o objetivo da relação a interdependência. Vou dar um exemplo. Imagina uma empresa em que atingir o lucro, ou seja, dinheiro, seja feita o seu objetivo. As amizades feitas dentro deste local serão amizades com forma mais formal, que possuem o objetivo de gerar lucros. Entre as relações são pautadas nos objetivos a serem alcançados. Nessa mesma empresa existem diversos setores. Logo, os grupos sociais e a interação entre membros são mais divididos. Novamente, sendo pautados nos objetivos de seus setores e da empresa, que é gerar lucros. Ufa, hoje a gente viu bastante coisa. Que tal a gente dar uma relembrada? Na aula de hoje conhecemos os grupos sociais e vimos que eles podem ser primários, secundários ou intermediários. Vimos que esses grupos se formam a partir da interação de duas pessoas. Também vimos que durante nossa vida podemos fazer parte de diversos grupos. Por isso, iremos dividi-los nessas categorias. Já os grupos de pertencimento ou não pertencimento também existem nesses grupos sociais, além dos formais e informais. E claro, não podemos deixar de fora a importância desses grupos para o nosso processo de socialização. Além de aprendermos a separação silábica e sílabas tônicas das palavras grupo, social, primário e secundário. Ufa, hoje a gente viu muita coisa mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre os grupos sociais e estudar sobre ética e cidadania. Lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Nos vemos na próxima aula. Até lá!